É possível dar passe em foto, roupas de alguém já desencarnado e conversar com eles? E aí? Olha, possível é, porque impossível é o que você não pode fazer. Então, assim, possível é. Eu pego uma foto, vou lá e dou um passe na foto. Eu pego uma roupa, vou lá e dou um passe. É possível, tanto que eu faço, né? Se eu posso fazer, é porque é possível. A questão talvez seja: é eficaz? Funciona? Tem efeitos? Eu pegar, olha, esta aqui era uma roupa que fulano usava, isso aqui é uma roupa. Eu vou dar um passe nesta roupa para fazer bem a ele. Olha, este aqui é um objeto que fulano possuía e eu vou orar. A minha mãe tinha um terço, eu vou fazer dar um passe, eu vou orar no terço que ela tinha. Então, o que acontece? O Livro dos Espíritos, quando ele fala sobre a influência dos espíritos no mundo corporal, parte 9 da segunda parte da obra, que é o mundo espiritual, tem uma pergunta aqui sobre talismãs e amuletos. Eu não vou saber o número, mas vocês já acham com facilidade. Daqui a pouco eu dou uma procurada, eu acho. Então, talismãs e amuletos, segunda parte, capítulo 9. Ali diz o seguinte, que os objetos materiais não têm influência nenhuma sobre os espíritos. Não tem influência nenhuma. Então, crucifixo, talismã, objetos de culto, ferradura, nada tem, nada, nenhum objeto tem poder sobre os espíritos. Ok? Ninguém sai da sala, tá? Nenhum objeto tem poder. Agora eu vou desdizer o que eu estou dizendo. Os objetos podem ter poder sobre os espíritos quando o pensamento se apoia no objeto para fazer o direcionamento do pensamento. Um objeto por si só, ele não tem nenhuma possibilidade de interferir nos espíritos. Um objeto por si só. Mas, se aquilo dinamiza o meu pensamento, funciona. Vou dar um exemplo clássico, uma imagem numa igreja. O que é uma imagem? E eu não estou falando isso com desrespeito, por favor, não entendo que eu estou desrespeitando. Mas o que é uma imagem? Uma imagem é um pedaço de gesso, é um pedaço de madeira, é um pedaço de bronze, sei lá. Ele é um objeto, ele não é nada no sentido espiritual, mas ele se torna muito, porque ao nós fazermos uma imagem de um determinado santo, ou de Jesus, ou de Maria, qualquer coisa do gênero, e a pessoa utiliza aquilo para dinamizar o pensamento dela, funciona. Não é o objeto em si, é porque o meu pensamento se vê guiado por aquele objeto. Então, a roupa de uma pessoa que já desencarnou, ela verdadeiramente não tem poder nenhum. Mas o meu pensamento, tomando aquela roupa na minha mão, faz com que o meu pensamento consiga alcançar aquilo que eu quero. Então acaba funcionando. Varinha de condão do Harry Potter não tem valor nenhum, mas como ele acredita que tem, funciona. Mas o verdadeiro mago não precisa de objetos. Só que enquanto eu ainda preciso, usa, né? Quando a gente vai se tornando espírita, a gente vai descobrindo que é desnecessário que eu ore com um objeto de alguém para que eu me conecte. Eu utilizo, já sei que é o meu pensamento, eu utilizo o meu pensamento para fazer com que aquilo que eu desejo alcance alguém. Mas a gente precisa aprender a respeitar quem ainda usa objetos para seu processo de conexão com alguém ou com algo, sei lá, porque é o momento que a pessoa precisa ser respeitado, não pode ser criticado, a pessoa tem o direito de ter a crença e acreditar no que ela quiser, e nós, o dever de respeitar aquilo que a pessoa é e nos esforçarmos para nos desatrelarmos dessas questões materiais. No Evangelho de João, no capítulo 4, Jesus conversa com a samaritana ao pé do poço de Sicar e diz a ela: chegará o tempo em que os homens adorarão a Deus em espírito e em verdade, nem no Monte Gerizim, onde ela estava,
e nem no monte em Jerusalém, porque o lugar pouco importará, ou seja, os objetos não são a peça mais importante, mas sim o pensamento da criatura humana. Isso é um passo ainda que nós vamos dar muito lentamente, porque no nosso estágio evolutivo a gente ainda é muito apegado ao concreto. Então a gente carrega aquela medalha que a gente acha que dá sorte. A gente tem algumas superstições que nós ainda trazemos com ele. Não está errado, é o nosso momento. A proposta é que a gente consiga se libertar. Mas veja bem, se eu recebi uma medalha, que a minha avózinha disse, essa medalha eu ganhei da minha avó, e eu vou dar para você porque ela traz muita sorte para a família, e de repente a gente ouve alguma coisa e arranca aquilo e joga fora, dizendo eu não preciso disso, entendeu? Até às vezes com um ar de desrespeito pela história, pela nossa ancestralidade, né? Não é essa a proposta. Se eu ainda preciso de tocar, ainda preciso guardar objetos de quem se foi, porque quando eu entro lá e eu toco naquele objeto, eu me sinto mais perto da pessoa, vamos respeitar isso em nós. Aos poucos, a gente vai se conscientizando, a saudade vai amenizando e aquilo vai melhorando. E a gente vai aprendendo que a melhor maneira de ajudar os nossos queridos que se foram é através da oração e através do nosso equilíbrio. Porque quem se foi quer que nós sejamos felizes. Então, quanto mais eu vou conseguir me sentir feliz, mais ele vai ficar feliz. Poxa, que bom que as pessoas que eu amo estão bem. Não é isso que a gente ia querer se a gente desencarnasse? Olhar do mundo espiritual e ver que os nossos amores estão seguindo a vida deles? É a mesma coisa. Então, é esse modo de vida que nós podemos, em homenagem àqueles que eu amo, os que estão no mundo espiritual, eu vou viver de tal forma. Eu vou me permitir ser feliz. Eu vou fazer as pessoas próximas a mim felizes em honra a essa pessoa. Vejam que é algo desapegado, eu não carrego nada. Entendeu? Eu vou orar para ele, eu vou fechar os meus olhos, ou não vou fechar, mas eu vou pensar nele, eu vou falar coisas maravilhosas para ele, eu vou pedir por ele. A gente vai se desapegando, mas sem obrigação, sem nos machucarmos, nos violentarmos para que isso aconteça. Nem ao outro. E sem exigir, começar a dizer, não, eu espírita não faço, tu ainda faz. Não, porque isso é bom para a humanidade, é bom para muitas pessoas, sabe? Ter aquela imagem, ter aquele momento que pode se ajoelhar e se sentir tão perto dessas almas iluminadas, chamadas de santos, se sentir tão perto. E sim, se a pessoa precisa daquilo ainda para se conectar, ela se conecta. Porque ela acredita nisso e ela se conecta. E os espíritos iluminados ouvem o que aquela pessoa ajoelhada na frente daquela imagem está falando. Porque o que vale é o amor dela.